policiais civis fazem greve reivindicando um aumento salarial de 15% somente neste ano. Em São Paulo, na Secretaria de Gestão Pública, o governo apresentou aos grevistas uma proposta de 6,2%. O desentendimento levou a uma manifestação de rua, que terminou em um confronto violento entre os grevistas e a polícia militar em frente ao Palácio dos Bandeirantes. Tiros, gás lacrimogêneo e confusão total quando os policiais civis que haviam sido designados para conter a passeata se juntaram aos colegas em greve. Qual é a causa de toda essa violência? Intransigência do governo do estado em dialogar com os grevistas? Influência de grupos políticos interessados? Até que ponto aqueles que deveriam zelar pela segurança da população estão preparados psicologicamente? Para ser policial é preciso coragem ou vocação? Vladimir, explica um pouquinho pra gente aí. Fala um pouco dessa greve. Qual é realmente o principal motivo da greve? É realmente essa reivindicação por aumento no salário ou há interesses partidários, agora que nós estamos aí nessa fase de eleição? Explica um pouquinho. Vitor, nós estamos observando, em primeiro lugar, que essa questão dessa greve da Polícia Civil trouxe novamente à baila essa discussão sobre a validade da greve, né? Existem atividades que o ser humano desenvolve aqui na Terra, onde a greve ela é muito prejudicial. Nós entendemos que a greve é a manifestação da reivindicação de um direito dentro de um regime democrático e tudo mais, mas existem certas funções, principalmente públicas, onde a greve, na verdade, ela gera uma insegurança na população em geral, não é? Então, o simples fato de existir uma greve na Polícia Civil já significa que está havendo má administração do relacionamento entre o governo do Estado e os policiais. Você concorda? Está havendo má administração. E, naturalmente, quando surge um conflito desses, que nós sabemos vai a público e mexe com as pessoas, existem sempre os aproveitadores, não é? Quer dizer, tem esse lado da insegurança, né? Pode ser que exista esse lado, como você disse, dos aproveitadores. Quem acaba sofrendo mais realmente é a população, porque a partir do momento que ela já tem uma desconfiança na polícia, né, como existe aqui no Brasil essa desconfiança, com esse desentendimento, essa briga, essa violência entre as próprias polícias, né, quer dizer, eu pergunto, onde que está a confiança da população? Que mundo que a gente está vivendo? Isso é sinal de que há necessidade não apenas de uma melhoria de salário, como eles reivindicam, mas há necessidade também de um preparo psicológico, espiritual? O que nós temos também de problema no Brasil também é a questão do desemprego. As pessoas, às vezes, elas vão para determinadas funções, e principalmente para funções públicas, não porque elas tenham realmente uma vocação para desenvolver aquele trabalho, mas por falta de alternativas. O emprego público no Brasil, ele é visto muito do ponto de vista de estabilidade. Se eu me submeter ao concurso e passar, eu estou garantido pelo resto da vida. Então, às vezes, as pessoas vão mesmo para algumas atividades sem ter aquela vocação. Nós sabemos que o nível de depressão e distúrbios mentais em policiais é muito alto, justamente porque é isso que você colocou muito bem, né, Vitor? A falta de condições psicológicas para administrar um trabalho que não deixa de ser muito difícil, né? Existem, né, grupos de apoio psicológico nas polícias. O próprio movimento espírita tem seus grupos focados na polícia, né? Mas parece que falta ainda um trabalho específico do governo. Você conhece algum tipo de apoio nessa área que o governo presta aos policiais?
Não, um governo, é como você colocou muito bem, dentro das corporações policiais existem apoios psicológicos, existe encaminhamento a psicólogos e psiquiatras quando é necessário, quando existe um histórico de determinado policial de prática de violência injustificada ou coisa parecida, mas eu não conheço nenhum trabalho de apoio assim que se realize de forma permanente e disponível para todos os policiais. Talvez isso que esteja faltando, né? E também essa questão de se tentar melhorar um pouquinho mais essa questão da remuneração, porque é uma atividade difícil de ser realizada, as pessoas estão ali sofrendo, colocando a vida em risco, né? Então a negociação de salários é um diálogo, o governo também se recusar daquela forma a receber uma comissão de policiais, também talvez tenha sido uma atitude radical que acirrou muitos ânimos, né, contra o lado oposto, que era a polícia civil, a militar, que estava tentando conter a passeata, né? Você falou uma coisa muito interessante, né? Essa questão de usar uma profissão como uma oportunidade apenas de emprego. Muitas vezes, né, você tem aquele espírito que reencarna já com aquela missão, com aquela proposta de atuar numa área, como você tem aquele espírito que tem todo um projeto, toda uma vocação, uma tendência para uma outra área, mas devido às dificuldades no mundo que a gente vive hoje, da nossa humanidade, da nossa sociedade, ele acaba saindo da sua proposta de vida, do seu estágio, do seu processo de evolução, para ir para um campo onde ele não tem afinidade nenhuma. Aí o que acontece? Falando ainda da área dos policiais, quantos policiais não transferem o estresse do dia a dia para o lar? Quantos policiais que chegam em casa e tratam os filhos, a esposa, de forma violenta, com a mesma dureza com que tratam os criminosos, né? Então, realmente eu acho que talvez até mesmo o centro espírita, como um núcleo social, pode se prestar esse trabalho, né? Fazendo palestras, talvez específicas a esses profissionais, a enfermeiros, policiais, né? O que você acha? Eu acho que sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, você colocou uma coisa muito importante, que é a vocação. Os espíritos reencarnam já com foco de atenção em determinadas atividades onde estão os compromissos de realização nessa reencarnação. Agora, as vocações do ser humano são desvirtuadas. Em primeiro lugar, pelos pais, que às vezes induzem os filhos a desenvolver determinadas profissões, e os filhos o fazem para atender a expectativa dos pais, sem eles terem mesmo aquela vontade de desenvolver aquela profissão. Isso daí já é um primeiro problema, né? Então você acaba desenvolvendo aqui na Terra um trabalho para o qual, na verdade, você não está assim tão predisposto assim do ponto de vista de gostar. Né? Então acaba sendo um problema bastante sério. E, logicamente, essa questão que você colocou muito bem, o estresse é muito grande, né? A pessoa estressada, ela vira, às vezes, uma bomba que vai explodir em algum momento contra alguém. E às vezes não é contra o bandido, não é contra o criminoso. Às vezes essa bomba estoura, você colocou muito bem, dentro do processo de família. São atividades humanas onde se exige uma assistência psicológica, psiquiátrica, espiritual, né, Vitor? Bastante acentuada. Bom, a gente precisa deixar claro que esse estresse, essa bomba que você falou, que a pessoa traz do trabalho e deixa estourar na família, não acontece só com policiais, não. Isso acontece em todas as profissões. Então tome cuidado, procure fazer uma prece ao longo do dia. Não vá descontar na sua família suas dificuldades, o seu estresse que você teve ao longo do trabalho. Obrigado, Vladimir, pela tua participação. Um grande abraço a todos e até o próximo programa, né, Vitor? Até o próximo Regenerando.